Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iniciaremos a primeira aula da disciplina de reciclagem do curso técnico em reciclagem do Instituto Federal de Minas Gerais. Sou o professor Takeshi e vamos iniciar a aula. Nesta aula, nós abordaremos a usina de reciclagem e compostagem, onde abordaremos a estrutura e funcionamento de uma usina de triagem de resíduos orgânicos e inorgânicos ou resíduos sólidos urbanos, recepção de resíduos, triagem, baía de reciclagem, recicláveis, classificações e método de separação de diferentes classes de recicláveis, métodos e técnicas de limpeza de recicláveis, sistema de tratamento de resíduos e ferramentas metodológicas para gestão integrada de resíduos, envolvendo as normas técnicas brasileiras, equipamentos para compactação e empacotamento de recicláveis, equipamento e transporte interno de produtos recicláveis na usina de triagem. Então, basicamente, é uma usina de reciclagem e compostagem completa. Para entendermos o que é uma reciclagem, nós temos que entendermos o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, segundo a norma ABNT, é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, vamos preservar hoje para que não teremos escassez no futuro. Então, para que haja sustentabilidade, nós temos que saber o que é preciso para alcançar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, saber que reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então, você sabendo que os recursos naturais são finitos, uma das formas para minimizar o problema da falta de sustentabilidade é a reciclagem. Então, esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Então, todo empreendimento que você irá fazer hoje, ele vai depender do meio ambiente, dos órgãos fiscalizadores e assim por diante. O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados. Por isso que nós temos um grande problema ambiental como o aquecimento global. Então, gente, os resíduos sólidos urbanos ou lixo doméstico, ele está diretamente ligado ao aumento populacional das zonas urbanas e que está gerando desafios sanitários e ambientais, pois esses resíduos sólidos ele tem que ter algum destino ou ele vai ter que ser reciclado. E nós também sabemos que a capacidade dos aterros sanitários é finita, ou seja, se você for fazer um monte de aterros sanitários, ele vai ocupar todo o território e não vai ter fim. Então, para que nós tenhamos um aterro sanitário de boa capacidade, de boa manutenção, ele gera o que? O custo da sua manutenção, que é econômico, sociais, ambientais, e vocês vão ter que garantir a sustentabilidade do sistema. Então, para isso que nós iremos trabalhar com a reciclagem, para que a capacidade dos aterros sanitários não chegue ao fim. Então, nós temos alguns conceitos básicos sobre a reciclagem, ou seja, tudo que envolve a reciclagem, que é o meio ambiente. Então, primeira coisa que nós temos que entender é o que é o meio ambiente, que é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo o ar, a água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Então, você tem o meio ambiente, onde os seres humanos fazem suas inter-relações, que são o que? Os aspectos ambiental. O nome é muito incomum, mas ele significa o seguinte: são os elementos das atividades, ou produtos, ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, você tem o meio ambiente e o aspecto ambiental. O aspecto ambiental nada mais é do que o que o homem explora do meio ambiente. Então, se você tem o meio ambiente e o aspecto ambiental, ele estará causando sempre o que? Um impacto ambiental.
que é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte dos aspectos ambientais da organização. Então, o aspecto ambiental de uma organização ele sempre irá causar um impacto ambiental. Para que esse impacto ambiental seja mitigado, vocês vão ter o que? As ações corretivas e as ações preventivas. A ação corretiva, ela serve para eliminar a causa de uma não conformidade identificada, ou seja, causou-se impacto ambiental, então iremos corrigi-la. E a ação preventiva é a ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade. Detectou-se uma potencial origem de um acidente ambiental, você irá realizar alguma ação para que essa não conformidade aconteça. Então, para que você tenha uma ação preventiva, você vai ter o que? A prevenção de poluição, que são o que? O uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos ou serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar de forma isolada ou combinada a geração ou emissão de descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito para reduzir os impactos ambientais adversos. Então, se você souber desses conceitos, você conseguirá fazer um sistema de reciclagem muito interessante. Então, nós sabemos que o aspecto ambiental é o nosso problema, que é o elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, sabendo disso, ele vai gerar o que? Ele vai gerar efluentes líquidos, gerar emissões atmosféricas, resíduos sólidos, consumo de recursos naturais, vai gerar ruído e muitos outros problemas. Então, para você eliminar essa geração de monte de problemas para o meio ambiente, nosso caso é o resíduos sólidos ou resíduos efluentes líquidos, então nós iremos fazer o que? A reciclagem. Então, os nossos resíduos eles são classificados com grau de periculosidade. Então é adotado, principalmente no licenciamento de sistema de tratamento e disposição final, essa categoria de tipo de resíduos divididos em classe. Então, essas normas estão nas normas brasileiras ABNT 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, onde nós abordaremos os tipos de resíduos, lixiviados, solubilizados e como é feita a amostragem. Então nós temos o que? A classe 1, que são os perigosos, classe 2 não perigosos, classe 2 a inertes, não inertes, classe 2 inertes. Então, os perigosos têm inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os não perigosos são os lixos comuns. Classe 2 não inertes tem propriedade como combustibilidade, biodegradabilidade, solubilidade, mas não se enquadra como perigosos. E classe 2B inertes não tem constituído de algum solúvel em concentração superior ao padrão de potabilidade de água após caracterização por teste específico de solubilização, ou seja, ele não se degrada facilmente. Segundo o IBGE, nós temos aqui um gráfico onde mostramos a quantidade de tipo de resíduos sólidos urbanos que é encontrado nas usinas de triagem. E observamos que os resíduos orgânicos ele é de maior quantidade. E depois vem os outros tipos de resíduo. Mais para frente nós abordaremos de acordo com essa proporção e como que nós iremos tratar. O interessante é que nós tratando desse assunto dos resíduos orgânicos, nós iremos mexer com a parte de compostagem e a parte de reciclagem propriamente dita. A classificação dos resíduos sólidos pode ser feita de diversas formas, como havia dito na ISO ABNT 10.004 de 2004, ou seja, de natureza física seco ou molhado, composição química, resíduos orgânicos ou inorgânicos, riscos potenciais ao meio ambiente, perigosos, não perigosos, inertes e não inertes, como vimos anteriormente. Então nós temos, de forma simplificada, os padrões para
os coletores de resíduo, que nós vemos muito nesses coletas seletivas, onde o branco ele envolve a área da saúde, o verde ele envolve o vidro, o preto ele envolve a madeira, o amarelo ele envolve o metal, o vermelho ele envolve o plástico, o azul ele é o papel ou papelão, marrom os orgânicos, cinza é o lixo não separado, você pode colocar todos os lixos de todo mundo junto e depois fazer a triagem. Laranja são os perigosos e o roxo radioativo. Nós iremos retornar novamente nesse gráfico durante o nosso curso. Aqui nós temos um quadro do IBGE de 2010, onde nós vimos, mostra-se os municípios e a quantidade de resíduos gerados por ano, ok? E por dia. Então, os municípios pequenos, eles geram quase 80 toneladas por dia, e também ele tem uma estimativa de quanto é média, esse número de 372,2 tonelada por dia aqui, ele é um número estimado, médio. Então nós temos aqui uma estimativa também da quantidade de resíduo por habitante urbano, ou seja, 1,2 kg por habitante dia. Então com essa quantidade, você multiplicando pela população da sua cidade, você sabe quanto de resíduos que pode ser gerado para uma usina de triagem da sua cidade, que é multiplicando esse 1,2 kg. Então, nesta aula foi apresentado os conceitos sobre resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários e suas manutenções, conceitos gerais e classificações. Então, façam as atividades de quiz. E também o material que nós utilizaremos é uma apostila de usina de reciclagem e compostagem do estado do Paraná, que é desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná. Então até a próxima e muito obrigado e bom estudo.